que eu olhei pro irmão e falei: irmão, um homem com a cara de bobo desse, o que esse homem está fazendo na cadeia? O irmão disse para mim: ele nunca fez mal para ninguém não, é gente boa, ele já matou 38. Eu falei: eu quero logo ficar amigo dele. Eu falei: ô obreiro, Deus é na tua vida, rapaz. Sempre vejo você aqui trabalhando e tal. Um dia nós estamos lá no culto, na capelinha da penitenciária. Vem de lá um rapaz de fora fumando. Entra dentro da capela, senta numa cadeira, põe o pé na outra. O obreiro vai lá, carinhosamente pedir para ele: ô amigo, não pode fumar aqui. É igreja aqui, não pode fumar. Mas faz assim, ó, vai lá fora, fuma e depois você volta. Você é bem-vindo aqui. O rapaz abriu a mão assim, ó. O rapaz estava fumando, abriu a mão assim, pastor. Tá! Quando ele bateu no rosto do irmão, eu cutuquei o obreiro e falei: 39. Tá morto. Morreu. Jesus do céu, ele bateu na cara de um homem que... Ele bateu na face de um homem que já matou 38. O irmão foi ficando vermelho. Colocou a mão no ombro do rapaz. Uma lágrima quente desceu do olho dele. Ele olhou para o rapaz e disse assim: Jeremias capítulo de número 18. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro. E lá, toda a igreja diga comigo: e lá. Diga para o teu irmão assim: e lá. Lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Eu desci à casa do oleiro e vi que ele estava trabalhando sobre as rodas. E o vaso de barro que ele fazia se estragou na sua mão. Então tornou ele a fazer outro vaso, conforme bem pareceu aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: porventura, não poderei eu, ó casa de Israel, fazer convosco assim como fiz com este barro. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Quantos desejam ouvir a palavra de Deus? Meus queridos irmãos, alguns minutinhos da sua atenção. Nós estamos vivendo, pastor Henrique, o tempo das muitas vozes. Nunca se ouviu tantas vozes como em nosso tempo. Nós estamos confusos, porque nunca se ouve, pastor André, tantas vozes. Se você pegar algo que você quer fazer e chamar 10 pessoas e perguntar para os 10, provavelmente cada um vai dar um pitch. Cada um vai dizer para você fazer uma coisa. Você liga a internet, aí nós vamos para a fé. Na mesma fé, a mesma estrutura bíblica, 1 milhão de vertentes teológicas. Um diz que é, outro diz que não é. Um diz que é pré, outro diz que é pós. Um é a favor do dízimo, o outro é contra o dízimo. Um diz que é de Deus, outro diz que é do diabo. Um diz que é hoje, outro diz que é depois. E a gente está ficando, doido. De tanto ouvir, a gente não sabe em quem acreditar. Um diz que pode, o outro diz que não pode. Um diz que é verdade, o outro diz que é mentira. Nós estamos vivendo a época das muitas vozes. Nós estamos ouvindo tantas vozes que você tem um plano, você sai perguntando para todo mundo, você sai compartilhando com todo mundo: faço ou não faço, vou ou não vou, é ou não é. E cada um te diz uma coisa e você acaba não sabendo o que fazer, porque você ouviu opiniões diferentes de pessoas diferentes. Todos nós temos a necessidade de estarmos conectados, alinhados com a vontade de Deus. E parece que a nossa conectividade com Deus está como um sinal fraco de celular. A mensagem está chegando com muita dificuldade. Tem hora que Deus fala, mas dá fora de área, dá fora de sinal. E nós temos a dificuldade. Se você perguntar para a maioria dos crentes assim: você tem certeza da sua salvação? Ele diz: não sei.
Se Jesus voltar, eu não sei se eu vou, se eu fico. Deus te chamou para quê? Não sei. Qual é teu dom? Não sei. Sua vocação? Sei também não. Você vai fazer o quê? Que faculdade você vai fazer? Estou pensando. Que curso você vai fazer? Ainda não sei. Você decidiu o que você quer da sua vida? Não sei. Vai morar onde? Sei também não. As pessoas estão em dúvida de tantas vozes que nós estamos ouvindo. Existe uma necessidade muito grande de se alinhar, de estarmos conectados com o que Deus tem para nós. E o Jeremias também sentiu essa necessidade. E ele, como eu e você, foi até Deus, foi até a casa do oleiro. Fala comigo, fala comigo, fala comigo, fala comigo, fala comigo. Deus, eu quero uma resposta. Deus, 2026, Deus, caso ou não caso, é de Deus ou não é, vou embora ou não vou, mudo do país ou não mudo, abro a empresa ou não abro, Deus. E o Jeremias está lá, pastor André, pedindo Deus uma resposta. Deus se apresenta para Jeremias e diz assim: você já se sentiu frustrado por não conseguir manter o hábito de ler a Bíblia? A vida corrida, os altos e baixos da rotina fazem com que você perca a motivação. E o que começa com tanto empenho acaba ficando para trás. Eu entendo sua dor. E criei um plano de leitura de 365 dias, organizado e fácil de seguir. Não se perca mais. O planner está no primeiro link da descrição. Você quer ouvir minhas palavras? Quer ouvir minha mensagem? Quer ouvir minha voz? Quero, Senhor. Ele diz assim: então eu vou te dar um endereço. Vá até a casa do oleiro. E lá, diga para o teu irmão, e lá. De novo, e lá. Levanta comigo assim as duas mãos aos céus. Eu vou falar com muito temor, com muito respeito a vocês. Levante assim comigo as duas mãos aos céus. Deus não conversa com ninguém assim. Deus não conversa com ninguém no mesmo nível. Fala Deus, não, Deus está dizendo, não. Não é assim que eu falo não. Eu vou ter uma conversa com você, mas você vai ter que descer daí para a gente conversar. Você vai ter que deixar esse orgulho besta seu de lado, essa soberba sua de lado. Você vai ter que ir para o endereço que eu te mandar. E para chegar no endereço que eu estou mandando, a primeira coisa que você vai ter que fazer é descer. Porque eu não falo com quem está em cima. Até Zaqueu, quando quis me ouvir, eu disse para ele: desce depressa, eu não converso com ninguém em cima. Levanta comigo as duas mãos aos céus, bem alto, bem alto. Olha para o teu irmão e diga assim: se você não descer, Deus não fala. Não fala. Se você não descer, Deus não fala. Você está achando que Deus é quem? Você está achando que Deus vai conversar com você assim? Não. Desce na casa do oleiro. Lá a gente conversa. Olha o que diz o versículo de número 3. Desci. Não é todo mundo que pode dizer isso não. Pessoas petulantes, arrogantes, soberbas, altivas de espírito não pode dizer isso. Para falar com Deus tem que vir por baixo. Para falar com Deus tem que fazer um caminho. Um caminho de humilhação, de respeito, de reverência. Quer ouvir? Não, vai lá. Lá a gente conversa. Aí o Jeremias diz assim: desci. Pergunta para o teu irmão: desceu, irmão? Desci. Falou: pronto, Deus, desci. Deus falou: agora a gente conversa. A gente vai conversar através de um cenário. A Bíblia diz que quando o pastor Henrique César, o Jeremias chega na casa do oleiro, primeiro, a Bíblia diz que Jeremias diz assim: o oleiro está trabalhando. O oleiro está? Todo mundo, o oleiro está? São 23 horas e 41 minutos e o oleiro está? Domingo, o oleiro está? Sábado, segunda, janeiro, fevereiro. Sabe o que Deus está dizendo para Neemias? Se alguém não fez alguma coisa, foram vocês. Se alguém não foi, não fez, não cumpriu, foi vocês. Porque eu, sendo Deus, estou trabalhando. Levanta comigo assim as duas mãos aos céus. Pastor, fiz nada em 2025. Quem não fez foi você, porque o oleiro passou 2025 trabalhando. Ele vai passar 2026 trabalhando. Deus está... Quem crê que Deus está trabalhando, diga glória a Deus. Agora, irmãos, eu gostaria que você dobrasse a sua atenção, porque é rapidinho a mensagem. Quando ele chegou na olaria, o oleiro estava trabalhando sobre as rodas. Sobre as... Vamos lá? Sobre as... Pastor André, o oleiro está trabalhando sobre a roda. A roda está aqui, ó. O oleiro está trabalhando com duas coisas. Primeiro, com os pés.
O pé do oleiro está no pedal. Está onde? E as mãos do oleiro no barro. Então o oleiro está trabalhando com os pés e com as... Ele foi lá para Deus ensinar para ele uma coisa. Observa o oleiro trabalhando. Ele está trabalhando sobre as rodas. Olha o pé dele, ele está pedalando. Você sabe o que está faltando em nós, irmãos? Não é acreditar em Deus, a gente acredita em Deus. O que está faltando é sintonia. Porque tem hora... Você sabe por que o vaso estragou na mão do oleiro? E já eu te explico por quê. Falta de sintonia com o pé. Tem gente que está na mão de Deus, mas não está sintonizado com os pés de Deus. Se o oleiro pedalar depressa, o barro não pode ser mole e ir lento lá em cima. Deus está dizendo, vai, agora, é hoje, é já, e o barro mole. Se o oleiro pedalar devagar, o barro não pode apressar aqui em cima. E se o oleiro parar de pedalar, o barro tem que parar. Você sabe por que tem muita gente quebrada? Porque correu quando era para parar, ficou lento quando era para ser depressa, e foi lento demais quando era para ser depressa, e foi depressa quando era para ser lento. Pega a mão do teu irmão e diga para ele assim, precisa haver uma sintonia. Diga para ele, precisa haver uma sintonia. Tem muita gente quebrada porque se apressou. Tem muita gente quebrada porque foi lento demais. Tem muita gente quebrada porque parou quando era para ir depressa. Sabe o que Deus está te dizendo? 2026 eu quero criar uma sintonia contigo. Que quando alguém olhar e dizer para você, parou por quê? Você vai dizer, porque o pé do oleiro no pedal parou. Deus está dizendo que não é para ir. Quando alguém dizer, por que você está correndo? Você vai dizer, porque o oleiro está pedalando depressa, então é para mim ir depressa. Deus vai te dar uma sintonia que na hora de correr você vai correr, na hora de ir devagar você vai ir devagar, e na hora de parar você vai parar. O que tem de gente correndo, e Deus está dizendo, não, você está correndo por sua conta, eu estou pedalando devagar. Não, Deus, é hoje. E Deus dizendo, rapaz, tu vai se quebrar. Tu vai se quebrar. O oleiro parou de pedalar e o barro apressado, dizendo, não quero nem saber, eu quero... Quer? Tu vai se quebrar. Se eu fosse você, eu entrava em sintonia com Deus. Porque a Bíblia diz que por falta de sintonia com os pés, o barro se estragou na mão. A Bíblia diz que o vaso que ele fazia se estragou. Se o quê? Não, mais forte. O vaso que ele fazia se... estragou na mão de quem? Irmãos, eu posso falar um negócio aqui? Se vocês falar que pode, eu falo. Nós conseguimos fazer a proeza de se estragar na mão de Deus. Porque está estragado na mão do diabo, eu não me escandalizo não. Agora, uma pessoa conseguir se estragar na mão de Deus, o vaso que ele fazia se estragou. Estragou onde? Na mão do oleiro. A falta de sintonia te estraga. A falta da direção divina te estraga. Você sabe por que tem... Posso falar ou não? Sabe por que tem um monte de porta fechando? Porque Deus não mandou abrir. Sabe por que tem um monte de porta abrindo? Porque Deus mandou fechar. Tem gente indo, Deus não mandou ir. Tem gente voltando, Deus não mandou voltar. Eu particularmente, eu estou falando de mim, tá? Eu tenho até medo quando eu voltar a dirigir igreja, que eu não quero fazer mais casamento. Você faz um casamento, enfeita a igreja, o povo contrata limousine, faz festa, aluga sítio, vestido de noiva, faz festa de milhões, grava, faz tudo, para depois de um ano você está divorciando eles na igreja. Você está separando eles de novo. Por quê? Porque as pessoas estão tão sem direção que eles casam com quem não é para casar, moram onde não é para morar, vai onde não é para ir. E está com a vida toda embaraçada, igual um cego no tiroteio. Não sei se esse relacionamento é de Deus. Pastor, eu não sei se é de Deus eu morar aqui. Eu não sei se é de Deus eu estar nessa igreja. Gente perdida igual cego no tiroteio, porque não tem direção, não tem sintonia com Deus. Sabe o que está faltando na nossa vida? Certeza. Certeza de alguém dizer para você, o que você está fazendo nessa igreja? Ninguém aí gosta de você. Eu estou aqui porque Deus me mandou ficar aqui. Por que você não muda desta casa? Porque Deus disse que não é hora de mudar. Por que você não sai dessa cidade? Porque Deus disse que não é a hora de sair. Por que você não fecha essa porta? Porque Deus disse que não é para fechar.
Olha para o teu irmão e diga para ele: está faltando sintonia. O que tem de empresário quebrado, crente quebrado, ministério quebrado, vida quebrada, casamento quebrado, por falta de sintonia com Deus. Deus mandou ir, ficou. Deus mandou parar, correu. Deus mandou correr, parou. Gente confusa. Só que a Bíblia diz que o vaso se quebrou onde? Nas mãos. Se teu irmão não der um glória a Deus agora, ele não dá mais nunca. Diga para o teu irmão assim: tem muito vaso quebrado, mas ainda estão nas mãos de Deus. Levanta comigo assim as duas mãos aos céus. É para dar glória. Não, levanta a mão, que se você não der um glória agora, irmão, você não vai dar glória nem no céu. Escuta o que eu vou lhe dizer. Você já se sentiu frustrado por não conseguir manter o hábito de ler a Bíblia? A vida corrida, os altos e baixos da rotina fazem com que você perca a motivação. E o que começa com tanto empenho acaba ficando para trás. Eu entendo sua dor. E criei um plano de leitura de 365 dias, organizado e fácil de seguir. Não se perca mais. O planner está no primeiro link da descrição. Se Deus jogasse alguém no lixo, talvez nós estaríamos na lata. Se Deus trabalhasse com vassoura, pá e lixeira, talvez nós estaríamos na lixeira. Mas como Deus trabalha com restauração, o diabo diz: dá para mim, o mundo diz: dá para mim, o inferno diz: dá para mim. Deus diz: não, esse barrinho é trabalhoso, não está em sintonia comigo, se estragou, mas eu não abro mão dele. Levanta a mão e dá glória a Deus quem ainda está na mão dele. Oramaia turimi kalashúria. Pega a mão desse irmão que está ao teu lado, pega a mão, não, levanta a mão dele lá em cima. Diga para ele assim: ô barrinho quebrado, tu ainda está na mão do oleiro. Sua família está na casa do oleiro. Diga para ele: o teu ministério está na mão do oleiro. Diga para ele: a tua empresa está na mão do oleiro. Eu vim aqui hoje liberar uma palavra de profecia. Deus está dizendo: eu não trabalho com lixeira, eu trabalho com restauração. Eu poderia te substituir hoje, mas eu resolvi fazer de novo, fazer outra vez, tornar a fazer, refazer. Diga glórias a Deus. Escute. Agora você vai entender por que Deus tolera um monte de gente estragada. A gente fica olhando e diz: meu Deus, o que uma pessoa dessa está fazendo no evangelho, uma pessoa dessa está fazendo na igreja, uma pessoa dessa está fazendo no altar? A nossa mentalidade é essa, do oleiro não. O que mais tem na olaria é barro. Sabe o que Deus podia fazer? O oleiro podia fazer? Jogar aquele barro fora e pegar outro. Mas olha para mim, quem está me ouvindo, diga amém. É rapidinho, pastor Henrique. Escute isso. Segundo, por que o vaso se estragou? Primeiro, sintonia. Primeiro, conectividade com Deus. Não sabe o que Deus quer. Gente que não sabe o que Deus quer. Gente que vive na dúvida, na incerteza. Você sabe qual é o segundo motivo pelo qual o vaso se estragou? Porque o pé do oleiro pedala, mas a mão molda. A mão o quê? A mão? E tem gente que não aceita o molde. Porque quem está fazendo o barro? Quem está fazendo o vaso? O modelo. O oleiro. O jeito. O tamanho. O oleiro. O vaso não tem direito de dizer: eu sou assim. Eu vou ser assim. Diga para o teu irmão: tem um molde. Sabe por que tem um monte de gente quebrada na igreja? Na fé, na família, porque não aceita o molde. Deus está ajustando. Deus está: não, assim eu não quero, assim eu não vou. Aí se quebra. Gente que escolheu como quer ser. Gente que não quer ser quem Deus quer que ele seja. Gente que está lutando contra a natureza divina, a palavra de Deus. Não, pastor, não tem, eu vou lutar. Você vai se quebrar. É melhor você deixar a mão do oleiro trabalhar. Porque é melhor estar quebrado na mão do oleiro do que inteiro na mão do diabo.
Diga isso para o teu irmão: é melhor estar quebrado na mão de Deus do que inteiro na mão de Satanás. Você está achando ruim porque o oleiro está apertando barro? Não, não acha ruim não. Tudo que Deus faz é para o nosso bem. Primeiro, faltou sintonia. Segundo, faltou no vaso aceitação, de aceitar o molde divino para a vida dele. Aí o vaso se quebra, se estraga, e a Bíblia diz que o oleiro faz outro vaso. É rápido, diga comigo: outro vaso. Mais alto. Outro vaso. Mas é outro barro ou é o mesmo barro? Não, então vamos lá, vamos entender isso aqui. O barro é o mesmo, mas e o vaso? O barro é o... E o vaso? Então tem como o mesmo barro ser outro vaso. Alguém olhar para você e dizer assim: ó, é a Maria mesmo, mas é outro vaso. É o Moisés mesmo, é o Moisés, mas é outra vai. Porque tem como ser outro vaso, tem como ser outra pessoa, sendo o mesmo barro. Deus não precisa trocar de barro. Deus não precisa te matar e escolher outra pessoa, jogar você fora e colocar outro no lugar. O que Deus precisa é fazer de você outra pessoa. Levanta comigo as suas duas mãos aos céus, mas levanta bem alto, é rapidinho a mensagem, já estou terminando. Levanta bem alto, olha para o teu irmão e diga para ele assim: Deus vai fazer outro vaso do mesmo barro. Alguém vai olhar para você e vai dizer: eu tenho que admitir, você é outro. Eu tenho que admitir, você mudou. Eu tenho que admitir, você está transformado. Deus não vai trocar de barro. O que Deus vai fazer é outro vaso. Só que como foi esse vaso que ele fez? Estou chegando lá. Como bem parecia aos seus olhos. O sucesso de um vaso não está na sua beleza. O sucesso de um vaso está em Deus olhar para ele, homem de Deus, e dizer: é assim que eu queria. É desse jeito que eu queria. É assim que eu gosto de te ver. É assim que eu te quero. O sucesso de um vaso não está no seu preço, está no seu molde. Tem coisa melhor do que Deus olhar para um vaso e dizer assim: entrou no molde, chegou no ponto. É assim que eu te queria. Diga comigo: fez outro vaso do mesmo barro. Tá bom, pastor, acabou. Eu poderia omitir de vocês o capítulo 19. Eu poderia fazer, sabe o quê? Parar no capítulo 18 e dizer assim para vocês: olha, acabou. O que quebrou na tua vida, Deus vai refazer e vamos embora, tocar 2026. Mas eu não sou assim, minha natureza não permite. Eu vou falar para você 5 minutos do capítulo 19. No capítulo 19, pastor André, Deus mandou Jeremias pegar um vaso. Todo mundo. Um vaso. Diz assim: pega umas testemunhas, pega uns anciãos e alguns do povo e leva junto com você. Vai até o vale de Inom, o vale do inferno, o vale da Geena, o vale da morte. Leva esse vaso junto com você. Quando chegar lá no vale do inferno, pega esse vaso, joga no chão, vai voar pedaço para todo lado. Aí você grita e diga: ó casa rebelde, assim como esse vaso quebrou e nunca mais vai se emendar, nunca mais será refeito, assim será com a casa rebelde. Escuta, não precisa nem dar glória. Você quer encontrar com Deus no capítulo 18, que o vaso é refeito? Ou você quer encontrar com Ele no 19, onde quebra e nunca mais emenda?
Você quer encontrar com Deus na casa do oleiro ou no vale do inferno? Você quer encontrar com Deus aqui na igreja ou você quer encontrar... Não, escuta o que eu estou lhe dizendo. O que tem de gente na sarjeta, o que tem de gente no inferno, o que tem de gente na noia, o que tem de gente caída no esgoto, sabe por quê? Ô pastor, eu tenho dó, eu também tenho. Mas é gente que o oleiro tentou trabalhar na vida dele no capítulo 18. Conhece casamento que Deus quis restaurar? Aí a pessoa não aceitou. Deus disse assim, então vamos para o 19. No 19 eu quebro isso aí, ninguém emenda mais. Conhece algum obreiro? Obreiro caiu, levantou, e Deus disse, não, eu te refaço, eu te emendo, eu te ajudo, eu te levanto. Foi teimando. Deus disse assim, rapaz, agora eu vou te levar para o 19. Eu vou te quebrar, ninguém mais te emenda. Você está com medo do diabo? Se o diabo te quebrar, Deus te emenda. Você está com medo dos homens? Se os homens te quebrar, Deus te emenda. Você deveria ter medo da mão do oleiro, porque se ele te quebrar, ninguém mais te emenda. Levanta comigo as mãos aos céus quem tem temor a Deus. Pegue a mão de dois irmãos e diga para ele assim, se eu fosse você, encontrava Deus no capítulo 18. Se eu fosse você, eu encontrava Deus no capítulo da chance, da oportunidade. Oramaia Turimicovia. Se eu fosse você, encontrava Deus no capítulo do perdão, da bondade, onde tem jeito, onde Ele refaz, porque no 19 não tem jeito mais. Quer uma notícia boa? Quer uma notícia boa? Quem quer uma notícia boa, diga amém. Você não está no vale do inferno, você está na casa do oleiro. Dá glória a Deus, você não está no vale do inferno, você está na casa do oleiro. E na casa do oleiro é capítulo 18. Sabe o que Deus está dizendo? Escuta, eu vou falar aqui agora. Eu não levo responsabilidade comigo. Não levo. Não tem esse vício. Olha para mim. Pastor, como saber se a pessoa está no 18 ou no 19? Quem quer saber, diga amém. No 19 ele está estragado, está quebrado, está errado, está pecando, não está bem, está desconectado, está sem sintonia, mas o barro é mole. Deus fala, ele teme. Deus fala, ele sente. Deus fala, ele chora. Deus fala, ele arrepende. Deus fala, ele corre para o altar. Quer saber se ele está no 19? Deus está falando, ele está zombando, está sorrindo, está enfrentando o Espírito Santo, está contendendo contra a palavra, está dizendo, eu não creio. Deixa eu te dizer aqui um negócio. O Espírito Santo não vai contender. Só quem vai falar com Deus, levante as tuas mãos e dê glórias ao nome de Jesus. O 19 é vale do inferno. Escuta aqui o que eu vou lhe dizer. Você pode ser o crente mais estragado aqui hoje. Se o barro ainda estiver mole, há um coração quebrado e contrito, Deus não despreza. Ô Durão, não vem enfrentar o Espírito Santo não, Durão. Não vem bater de peito com Deus não, que tu se quebra. Deixa eu te dizer aqui uma coisa. Gente que não ouve mais conselho, não ouve mais mensagem, não ouve mais profeta, não ouve mais Espírito Santo, não ouve mais a esposa, não ouve mais o pastor, não ouve mais os amigos, não ouve mais a família. Cuidado, o capítulo 19 pode estar te esperando. Gente que está sendo oponente do Espírito Santo, inimigos da cruz. Deixa eu te dizer uma coisa. Capítulo 19, o vaso se quebra e não emenda mais nunca. Ninguém emenda, ninguém junta os cacos. Agora o capítulo 18 é o capítulo onde o barro ainda está mole. Eu quero que se coloque de pé só os barros molhados. Vai-me terra, núvia, queivia, névia. Quem pode dar glórias a Deus? Tem gente aqui me ouvindo dizendo, pastor, eu quero encontrar com Deus no capítulo 18. Eu quero encontrar com Deus no capítulo da misericórdia. Eu quero encontrar com Deus. Eu sou estragado, eu me estraguei, eu me quebrei. Eu não sou perfeito, mas eu temo a Deus. Sabe o que é que o barro molhado, pastor Henrique, está dizendo essa noite? O barro duro está dizendo assim, ó. O barro mole está gritando essa noite, não retires de mim teu espírito. Não me lance para fora da tua presença. Não me julgues na tua ira e nem me castigues na tua fúria. Mas na tua ira, lembra-te da misericórdia. Lembra que eu sou falho, lembra que eu sou pecador, me ajuda. Só não abre mão de mim, Deus.
Só não me tira da tua mão. Posso te dizer uma verdade? Não é só você não, eu. O diabo está do lado do oleiro dizendo assim, pastor André, 10 punhadinhos de barro ruim para mim, isso crente não presta não. Entrega essa moça para mim, isso não quer ser crente não. Entrega aqui, eu vou acabar com a vida dela. Aí Deus olha para o barro e diz assim, não, ela é minha. Ela é minha. Esse vaso está estragado, isso não fica firme. Começa janeiro, fevereiro, não. E Deus olhando para a mão dizendo, não, esse punhadinho de barro aqui dá outro vaso. Eu mudo ele, eu transformo ele, eu mudo a vida dele, eu faço dele outra pessoa. Eu conto, tem um videozinho aí que viralizou na internet. Eu dirigia culto dentro de uma cadeia. E lá na cadeia, pastor Henrique, tinha um obreiro. A igreja da cadeia é uma igreja boa, porque é uma capela para todas as denominações. Então a Deus é Amor, a Batista, a Presbiteriana, a Metodista, todo mundo faz culto na mesma igreja. E cada um aceita Jesus num culto. E tinha um obreiro lá que ligava o som, ajudava. Cabelinho partidinho no meio assim, uma carinha de bobo, irmão, um óculosinho. Um dia eu olhei pro irmão e falei, irmão, um homem com a cara de bobo desse, o que esse homem está fazendo na cadeia? O irmão disse para mim, ele nunca fez mal para ninguém não, é gente boa, ele já matou 38. Eu falei, eu quero logo ficar amigo dele. Eu falei, ô obreiro, Deus é na tua vida, rapaz. Sempre vejo você aqui trabalhando e tal. Um dia nós estamos lá no culto, na capelinha da penitenciária. Vem de lá um rapaz de fora fumando. Entra dentro da capela, senta numa cadeira, põe o pé na outra. O obreiro vai lá, carinhosamente pedir para ele, ô amigo, não pode fumar aqui. É igreja aqui, não pode fumar. Mas faz assim, ó, vai lá fora, fuma e depois você volta. Você é bem-vindo aqui. O rapaz abriu a mão assim, ó. O rapaz estava fumando, abriu a mão assim, pastor. Tá! Quando ele bateu no rosto do irmão, cutuquei o obreiro e falei, 39. Tá morto? Morreu. Jesus do céu, ele bateu na cara de um homem que... Ele bateu na face de um homem que já matou 38. O irmão foi ficando vermelho. Colocou a mão no ombro do rapaz. Uma lágrima quente desceu do olho dele. Ele olhou para o rapaz e disse assim, em outro tempo você seria um homem morto, mas hoje não. Aí o rapaz disse, por quê? Ele disse, porque aquele que está em Cristo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Orai, me clama, Súria. Com a mão no ombro do rapaz, sabe o que ele disse? O teu castigo não será morte. Você vai se converter e vai ser meu companheiro de obra. Alguns dias depois o rapaz entrou sem um cigarro, aceitou Jesus, se tornou companheiro dele. E o irmão recebeu a liberdade um tempo depois, e ele ficou sendo obreiro de lá. Olha para o teu irmão e diga para ele, Deus vai fazer outro vaso do mesmo barro. Talvez você entrou aqui hoje chutando o casamento para cima. Talvez não precise mudar de casamento. Talvez Deus possa fazer outro vaso do mesmo barro. Talvez você entrou aqui hoje dizendo, Deus, o que o Senhor quer comigo? Eu já errei demais, eu já pequei demais. Deus está dizendo para você, eu sei fazer outro vaso do mesmo barro. Mas vamos orar. Só diga para o teu irmão assim, se eu fosse você, encontraria Deus no capítulo 18. Se eu fosse você, encontrava Ele no tempo da oportunidade. Se eu fosse você, buscava Deus enquanto se pode achar, e o invocava enquanto Ele ainda está perto. Deus é poderoso para mudar a tua vida. Não importa o quanto você tenha se estragado e qual área da tua vida se estragou, Deus pode refazer tudo em 2026.
Tem alguém que acredita nisso? Então eu quero que levante a mão só os barros molhados. Oraiba xanderébia. Levante as tuas mãos, feche os teus olhos, porque a mão do oleiro está aqui hoje, na casa do oleiro, trabalhando no barro. Hoje Deus está trabalhando na vida de gente. Hoje Deus está trabalhando na vida de casais, de família, de ministério. Deus trouxe você aqui hoje para te dizer: minha filha, meu filho, você ainda está no capítulo 18. Se essa mensagem falou com você hoje, não deixe que essa chama apague amanhã. Adquira o seu planner e comece agora. Você pode escanear o QR Code que está na tela ou acessar o primeiro link da descrição.